dia. Bem-vindos outra vez mais um bate-papo. Hoje o nosso assunto será sobre decisões, processos de tomar decisões, ou de uma forma mais simples, processos decisórios. Como é que nós tomamos decisões? Qual é o nosso raciocínio? Qual é a nossa base? Qual é a nossa fonte de dados para tomarmos decisões? Eu, por exemplo, quando eu tomo decisões, eu penso assim, eu estou 100% ligado, 100% concentrado, consciente sobre a decisão que eu estou tomando. Mas depois eu paro e penso e percebo um detalhe que me passou despercebido. As minhas decisões, na verdade, de forma consciente, são apenas 10%. 90% das minhas decisões, das coisas que eu decido fazer no dia a dia, até coisas simples como mais complexas também, estão baseadas em minhas histórias, em minhas experiências no âmbito pessoal, onde as minhas decisões são influenciadas pela minha idade, pela minha saúde, pelas minhas condições financeiras. Depois, as minhas decisões são baseadas em cima da minha história familiar. Talvez essa seja a mais forte de todas. A minha história desde que eu morava com os meus pais. História da minha família, baseado no que eu vi meu pai fazer e o que não deu certo, e o que eu vi minha mãe fazer e o que não deu certo. Enfim, a minha história de família. Também depois que casei, tomo minhas decisões baseadas no meu relacionamento. As minhas decisões daí não são baseadas mais só em mim, na minha história pessoal, nem da história da minha primeira família, que é com os meus pais. Agora as minhas decisões são tomadas sob a análise de uma história da minha segunda família, que é a minha família, a família que eu tenho depois Que você formou, né? que eu formei. Isso. Na verdade, que agora a sua família, né? Exatamente. E depois um terceiro âmbito diz respeito ao coletivo, né? Ao ambiente onde eu estou, o lugar onde eu moro, o lugar onde eu vivo, o meu emprego, as minhas condições financeiras, o meu tempo, a minha saúde, a minha idade, enfim. Tudo isso que está dentro de um âmbito coletivo, dentro da sociedade. Então, quando alguém fala assim, eu tomo minhas decisões, eu decido, eu também sempre pensei que 100% das minhas decisões era eu que tomava. Mas depois, quando eu paro para pensar, não. Na verdade, as minhas decisões de forma consciente talvez chegam a 10%. Tem gente que fala que é menos. 90% das minhas decisões, das coisas que eu decido fazer, dos meus planos, estão baseados em cima das minhas histórias, das minhas imagens, de forma inconsciente. Você concorda? Concordo. Depois você fala sobre a história da tua sobrinha, né? Uhum. Sem citar nomes, né? Lógico. Sim. Também ela está toda emaranhada em histórias. História pessoal, história da família, história do coletivo. Tá certo? Tá certo. Mas também certo ou errado não importa, né? Importa que é assim de certa, é assim que isso acontece, né? E depois que a gente, quer dizer, não está mais sozinho, né? Então as decisões não podem ser mais tomadas a meu bel prazer. Eu posso ter uma ideia, né? Mas se eu sou casada, como nós somos, né? Uhum. Eu tenho que colocar o apreço do meu parceiro, do meu cônjuge, da minha esposa, do meu marido, né? Porque, principalmente se ela envolve ele. Porque uma coisa é tomar a decisão só para mim, né? Onde eu serei a única responsável pelas consequências dessa decisão. Mas quando é uma decisão que envolve o parceiro, né, de vida, então as consequências também serão dele ou dela, né?
Então não pode ser tomada uma decisão, a revelia, sem um diálogo, uma conversa anterior com o parceiro. Um exemplo bem simples, bem bobinho talvez, né, mas importante. Na segunda-feira, a gente foi dormir no domingo e a ideia não era fazer gravação na segunda-feira. E sim, só na quarta, como hoje. Também não íamos ficar lá, onde nós sempre íamos caminhar, correr. Mas nós tínhamos vindo, foi no domingo, né, aqui no Parque Tingui. A gente queria ir no Universidade do Meio Ambiente. E aí tava fechado, dizia que tava aberto, mas quando chegamos já tava fechado. Aí nós viemos no domingo, né? Aí nós viemos até o Parque Tingui. E já tínhamos visto muitas vezes o parque, tínhamos ido lá no museu do parque, mas nunca tínhamos descido nessa parte grande do parque. Nós ficamos encantados, porque ele é aberto e podemos correr aqui no meio do verde, sem ter que atravessar a rua, ouvir barulho de carro e essas coisas todas, né? Puxa, por que a gente não veio antes aqui? Por alguma razão não viemos antes. Começamos, e aí nós decidimos que agora nós vamos correr aqui, porque aqui nós podemos correr no meio do verde e respirar oxigênio, porque as nossas células precisam de oxigênio, né? Com tantas vezes que a gente tem que usar máscaras por aí, né? E as células precisam se regenerar e a gente não pode ficar sempre só usando essa máscara, né? E aqui então dá para correr no meio do verde e respirar oxigênio. Então, mas na segunda-feira, quando eu acordei de manhã bem cedo, né? Nós íamos correr, mas não tínhamos a ideia de vir para esse parque. Então eu disse, de repente, falei assim, não sei, alguma coisa me... Eu tive um insight, falei assim, nossa, vamos lá para o Parque Tingui. Acho que a corrida lá vai ser muito mais produtiva. Já que nós estivemos aqui lá no domingo, né? E daí eu tive esse insight, eu quis tomar essa decisão, mas eu perguntei para ele o que ele achava, né? Pensei assim, que eu sabia, ele não tinha nenhum compromisso firmado para logo depois e que talvez nada fosse impedir, mas eu não podia tomar essa decisão sem primeiro perguntar para ele se ele estava de acordo, se era possível, né, que fizéssemos isso. Daí ele falou, tá, vamos, por que não, né, porque fica um pouco mais longe de casa, a gente tem que pegar o carro, né, dá uns 15 minutos, 17 minutos de carro até aqui, né. É longe. Então são 8 quilômetros, 9 quilômetros, uma coisa assim. Mais ou menos. Então não era assim, eu tomei essa decisão e vou porque era ali do lado de casa, como era lá onde nós estávamos indo, né? Então tomar decisões, existe um processo dentro da gente. Primeiro a gente tem uma ideia, um insight, como a gente fala, né? Uma luz brilha e você diz, poxa, eu podia fazer isso. Daí se você tem um parceiro, uma parceira, você diz, opa, tá, mas eu vou ter que primeiro ver com a minha esposa, com o meu esposo, se isso é viável, né? Aí eu vou lá, olha o processo decisório, eu vou lá, tá acontecendo, né? E falo com ele, eu falo com ela, e digo para o meu parceiro, minha parceira, o insight que eu tive, a decisão que eu estava pensando em tomar, e gostaria de saber se era viável para ele, se seria viável para ele ou para ela, né? Aí se sim, tudo bem. Se disser que não, então não. E não tem motivo nenhum para ficar aborrecido, né? Porque é assim que é um relacionamento de casal, né? Eu gostaria de ler duas ideias, né? Porque nós aprendemos esse modo de pensar depois que nós entramos na Escola Vida com o nosso professor Hilário, que nos trouxe os ensinamentos de um grande terapeuta que já faleceu no ano passado, que chama Bert Hellinger, que fala do pensamento sistêmico. Ele fala das constelações familiares. Nós estamos olhando tudo sob esse ângulo do pensamento, da visão sistêmica da vida. Então, para os casais, ele tem muitos ensinamentos também. Então, eu gostaria de ler duas ideias dele aqui. Ele diz assim, numa relação de casal sadia, cada um cuida de si e os dois juntos cuidam e nutrem o relacionamento. São dois adultos que decidem caminhar e aprender juntos, lado a lado. Assim o amor pode dar certo. Bom dia. De outro jeito isso não é possível. Não pode o amor dar certo quando só um decide e impõe tudo. Bom dia. Impõe tudo ao outro.
Isso não pode dar certo, tanto faz ela para ele ou ele para ela. E aí tem um outro pensamento dele que ele diz assim: uma das bases da vida de um casal bem-sucedido é que eles considerem que cada um tem o mesmo valor. Para cada um do relacionamento, isso consiste em reconhecer e dizer ao outro: eu preciso de você. De um para o outro, tanto faz, do homem para a mulher, quanto da mulher para o homem. E ao fazê-lo, os membros do casal cuidam da harmonia entre o dar e o receber. Harmonia, o equilíbrio, né, entre o dar e o receber, que tem que ser equivalente. Quando cada um pega o que o outro lhe dá, ninguém é melhor ou menor que o outro. Uma igualdade, uma equivalência é ajustada e a ordem é estabelecida. Existe uma ordem, existe hierarquia no relacionamento de casal. Mas isso a gente não vai falar hoje. Essa ordem não pode ser, digamos assim, alterada ou violada, porque isso gera desequilíbrio. E quando há desequilíbrio nessa ordem, existe conflito, surge o conflito. E nós não fomos educados para pensar assim. Nós não fomos educados para ver isso dessa forma. Vivemos numa sociedade de leis criadas por seres humanos que achavam isso ou achavam aquilo. E aí tudo é interpretado a partir dessa axiologia humana. Mas essa lei não é uma lei humana. A lei da ordem, da hierarquia, é uma lei da natureza divina. Tudo tem algo que veio primeiro, né? E isso deve ser respeitado. Quando isso é desrespeitado, no relacionamento, qualquer relacionamento, mas especialmente no de casal, os dois estarão sempre em conflito. Com relação ao processo decisório, tanto faz se entra num casal ou uma pessoa só para si mesma. Requer que você olhe para algo, veja algo novo, e aí dentro de você acontece um processo. Nossa, que interessante isso. Poxa, eu gostaria de fazer isso. E aí vem um outro passo. A coragem de dar o passo, de tomar a iniciativa de dar esse passo. Nossa, isso move mundos dentro de nós. E esse movimento interno, bom dia, exige de nós algo quase como que escalar uma montanha. Ou então descer essa montanha num rapel. Para algumas pessoas, inviável. Para outras, não tanto. Só que tomar decisões e dar o passo de transformá-las em ação se torna com o tempo um hábito. E fácil. Porque a gente, quando faz pela primeira vez esse movimento grande de descer de rapel de uma montanha, né, que é a iniciativa de botar aquela possível decisão em ação, a gente vê que nem é tão terrível assim, que é possível e que o resultado foi bom. Minha vida se modificou através disso. Algo novo aconteceu e eu tenho uma nova perspectiva depois disso. Então, com o tempo, cada vez, quanto mais decisões eu tomo, mais frequentemente, sejam bem pequenas, que é, por exemplo, eu sempre levanto já quando o dia já está claro. Por exemplo, né, não é o meu caso. Mas eu poderia levantar antes de clarear o dia, uma meia hora antes, para ver como é que é. Tá, mas para dar esse passo, eu tenho que me preparar. E quando chegar o momento, tocou o despertador, sei lá, alguém me chama,
eu realmente dei o passo de tirar a perna da cama, sentar, me espreguiçar e sair andando. Isso não é tão simples para a grande maioria das pessoas, mas você pode se transformar num hábito. São pequenas decisões, bem simples, que não requerem descer uma montanha, né? Por incrível que pareça, para algumas pessoas, só essa decisão e essa atitude parece descer de rapel de uma grande montanha. Ah, não consigo, não consigo, não consigo. Como que não consigo? Esse pensamento é que bota ela naquele lugar. E nesse sentido aí, então, que o Sidney acabou de falar, né? É um processo decisório de uma sobrinha minha que um dia casou. Ela tomou essa decisão, né? Casou por motivos pessoais, sei lá quais foram, não vem ao caso. E também por motivos pessoais, o relacionamento chegou ao fim. Em pouco tempo, né? Em bem pouco tempo, não sei, 2, 3 anos, não me lembro quantos anos foram. E a decisão que ela tomou foi voltar para a casa dos pais. Ela já está caminhando na terceira dezena da idade e não consegue sair da casa dos pais. Bom dia. Não porque não tem para onde ir. Não porque não tenha possibilidades. Mas porque ela fica atrelada à culpa, ao remorso, à dor que ela criou na mente dela em relação ao casamento que fracassou. Aquela ideia de que algo pode ser eterno, o relacionamento de casal pode ser duradouro para sempre, se eu trabalho nele todos os dias, se os dois trabalham nele todos os dias. Quando os dois enfrentam as dificuldades, quando os dois tomam decisões, quando os dois descem de rapel, aquela montanha difícil, né? Ela não conseguiu fazer isso. É a história do apego, né? Sim. Ela não consegue se desapegar ao que aconteceu. É impressionante. Ela sofreu com essa separação. Claro, a dor é inevitável, né? Sim, mas o sofrimento é uma criação, não precisa existir. Ficar cultivando o sofrimento. Cultivar essa dor com pensamentos e histórias contadas sobre essa dor para si mesmo é criar o tal do sofrimento. E ele é totalmente desnecessário. Basta tomar decisões. Sim, eu tenho que viver a dor, porque realmente, foram 3, 4 anos da minha vida, ou mais, não sei, não me lembro bem, no caso da vida dela, né? E agora eu tô com esse rompimento que eu não queria, que eu não tinha previsto. Ela acha que isso foi uma mancha no passado dela. Sim, e ela fica grudada naquele passado, revivendo aquilo. E aí, às vezes, eu tento conversar com ela, mando mensagens para ela, dou para ela possibilidades, mostro para ela caminhos viáveis. Ela não escolhe nenhum. Ela volta para ficar naquele lugar, dentro da casa dos pais, reclamando de tudo. A vida acontece quando eu saio de casa, paro de ter medo, tomo decisões e faço as coisas acontecer na minha vida. Senão eu não estou olhando para a vida. Decisão que uma pessoa toma baseada na história pessoal dela. Sim. Ela pensa que ela está tomando as melhores decisões e as decisões mais conscientes que ela pode tomar. Ela acredita que é uma decisão consciente, é dela de ficar em casa com os pais. Mas não, isso é uma decisão que está no inconsciente dela. É uma história que ela conta para ela. Sim, e assim muitos casais fazem também. E eles estão atrelados à história do passado deles, pessoal ou até do casal em si. E ficam travados, porque nós temos um sistema familiar e nós trazemos conosco, nós já falamos em outras oportunidades, o conteúdo desse sistema familiar, porque no momento sou eu que estou na vida nesse sistema familiar. Sou eu do meu sistema, né? Eu tenho 2, o da minha mãe e o do meu pai. E aí atrelamos ao sistema familiar do meu esposo 2 também, da mãe e do pai. São 4 sistemas familiares bem próximos que a gente traz. Que estão conosco. Nós não vamos para o casamento sozinhos. Nós trazemos os nossos... Eu junto meus 4, você junta teus... Não, seus eu 2. junto meus 2, você junta teus 2. Desses 4 nós montamos o nosso. Sim. Que passa para o nosso filho. Sim.
E existem conteúdos, existem vivências do passado que estão em aberto, que não foram resolvidas lá no passado, mesmo daqueles que já faleceram. E isso nós, como estamos nós em vida, então essas pendências que ficaram na vida de alguns dos nossos antepassados, nós vivemos hoje. Nossos filhos vivem isso, nossos netos vivem isso. Se a gente não olhar para isso e não trabalhar isso, não tiver consciência disso, isso se perpetua na vida da gente e do sistema familiar da gente. É o que talvez esteja acontecendo com a minha sobrinha, é o que acontece com grande parte dos casais, mas tudo por não conhecer, não ter o conhecimento de que isso existe e de como resolver isso. Nós também não tínhamos, né? Entre nós havia um grande desequilíbrio. Eu sentia, mas não tinha conhecimento. E esse sentir é na alma, é totalmente inconsciente. Então, o desequilíbrio que havia entre nós era justamente do dar e receber, né? Sim, sim. Como eu tinha o hábito de sempre me doar, sempre fazer, sempre ajudar. Você era a irmã mais velha, né? Sim, desde criança você foi habituada a cuidar dos irmãos mais novos. mais novos. Eu fui treinada para isso. Então, para mim, isso era intrínseco, que pessoas precisam de ajuda e eu tenho que ajudar, né? Sim. E aí, quando eu casei, eu fiz isso com meu marido também, né? E continuou fazendo com E os ele irmãos. continuava fazendo com os irmãos. Não mais tanto agora, né? Mas fiz por Sim, muitos anos, não né? mais tempo agora, porque a gente tem consciência disso, né? Eu já tinha começado a parar com isso, porque eu percebi um dia que algo estava errado, mas não sabia o que era. Então eu disse assim, chega, eu já sou casada, vocês também são casados, vocês têm a família de vocês e eu tenho a minha. Mas agora, com o conhecimento sistêmico adquirido na escola, eu vi que eu tomei uma atitude certa, sem ter o conhecimento para poder embasar bem isso. Hoje eu tenho o conhecimento e vejo que eu tomei a atitude certa, mas levei muitos anos, eu já tinha praticamente 40 anos quando tomei essa atitude em relação aos meus irmãos. Quando eu disse, vocês têm a vida de vocês são casados, vocês têm os filhos de vocês, eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre vocês, porque eles continuavam me responsabilizando por coisas da vida deles e eu aceitava essa responsabilidade, me sentia culpada, né, por não ter o conhecimento. Então, esse olhar que naquela época, mesmo sem o conhecimento, eu dei e senti que deveria tomar essa atitude, foi libertador para mim. Porque daí também eles passaram a me olhar de outra forma, embora não da maneira correta, porque eles têm as questões deles e eles não têm o conhecimento sistêmico que eu tenho, né, hoje, né? Então fica mais difícil. Mas eu me sinto livre agora, porque eu tenho conhecimento sistêmico e eu posso amá-los como eles são, sem achar que eu tenho que ajudá-los, entendeu? Eu posso dar sugestões, sim, se quiserem, e se eles não quiserem aceitar essas sugestões, está tudo bem para mim também, isso não me incomoda. Mas para que nós possamos ter uma relação sadia, como irmãos que olham um para o outro tal qual são, eu não posso mais me sentir chateada com nada. E eles também não podem mais pensar coisas negativas sobre mim. Mas como eles não têm o conhecimento sistêmico ainda, existem esses pensamentos negativos e isso afeta a minha vida, né? Então, o conselho é que eu preciso me afastar de pessoas que não conseguem me ver como eu sou, né? Assim como eu os respeito, eu os amo e deixo-os ir, deixo eles livres para seguirem o caminho deles, segundo as escolhas e as decisões deles, né? Mas vou continuar amando-os. Se eles me procurarem, né? Sempre estarei aqui, né? Mas não mais me adiantarei para sugerir nada, para querer dar nada, sem que eles queiram isso, né? Sem que eles busquem por isso, né? Também, segundo o pensamento sistêmico, a gente nunca deve dar para uma pessoa mais do que ela pode tomar, mais do que ela pode ter. Sim. Isso é um erro que a gente achava que não, eu posso ajudar, eu posso dar uma contribuição, mas a outra pessoa, ela precisa querer ter essa ajuda. Sim. Né? Por que ela precisa querer ter essa ajuda? Porque ela precisa ter condições psicológicas, sistêmicas, de receber essa ajuda. Sim. Senão, o que acontece? Se a gente vai querer ajudar alguém que não quer ser ajudada, ela se coloca na defensiva e começa a dizer, como já chegaram a chamar você, né? Falaram que você era arrogante. Sim.
E é isso mesmo. É a impressão que passa. E é isso mesmo. Sem eu saber, eu me colocava nessa posição. Eu sou arrogante, porque eu acho que parece que eu quero saber mais. E é assim que o outro que está sendo ajudado em excesso sente. Ele se sente diminuído. E na relação de casal é exatamente isso. Também acontece isso de forma mais perceptível ainda. E entre nós dois havia isso muito, né? E eu não entendia. Poxa, eu estou fazendo tanto, eu estou aí dando tudo, eu me dedico a isso, só aquilo. Por que ele me trata desse jeito às vezes e coisa e tal? Eu não entendia. Com distanciamento, né? Com distanciamento e coisa e tal, né? É porque ele precisava desse distanciamento, ele estava se sentindo sufocado, mas eu não sabia. E também, ao mesmo tempo, diminuído, né? Porque parecia que eu era muito grande, muito superior, né? E ele não conseguia alcançar isso. É aquilo que nós já falamos num dos vídeos, né? Onde quando a gente perdoa, né, o outro, os erros do outro, as falhas do outro, a gente tira a carga da responsabilidade dele com aquilo que ele fez e se coloca na posição quase que de Deus e diz, tá bom, eu sou melhor do que você, eu posso te perdoar. Não estou dizendo isso, nem pensando isso, mas é o que a alma do outro vai perceber. E isso gera um desequilíbrio fenomenal, assim, que traz muita desavença, muito conflito desnecessário. Então, esse conhecimento está nos aproximando mais, porque estamos vendo onde estava o nosso desequilíbrio, né? Que a gente não sabia. Né? Ainda estamos no processo, né, disso, e eu sempre digo para eles, não, isso eu não posso fazer, isso você tem que fazer, essa iniciativa você precisa tomar. Eu não posso mais fazer isso. Às vezes ele fica bravo comigo ainda, porque ainda não vê o que isso significa, né? Mas eu já vejo. E às vezes, porque quando me sinto forçada a ir para aquele lugar de quem sabe mais, de quem pode mais, de quem vai fazer mais, aí eu inconscientemente ainda fico nervosa, ainda fico alterada internamente. Mas cada dia menos, porque cada vez está mais consciente esse fato de que nós precisamos equilibrar a nossa relação, onde os dois dão e recebem na mesma proporção. E esse processo de transformação que eu estou passando, eu percebo bastante em mim e em você também. Mas eu analiso mais a mim do que a você, né? Sim, claro, cada um analisa assim mesmo, né? Esse processo de transformação, ele está ocorrendo, está acontecendo. Sim. Às vezes eu falo, pô, podia ser mais rápido, né? Podia ser simplesmente como tomar uma decisão. Não pô, é eu tão tomo uma rápido. decisão e vai lá e faz. Não é assim, isso leva um tempo. Como aqueles 5 pássaros sentados num galho de uma árvore. 3 decidiram pular, né? Quantos ficaram sentados no galho da árvore? Né? Os 5 ficaram sentados lá porque eles só decidiram, aqueles 3. Mas eles não pularam. Eles não pularam. Uma decisão requer uma ação como consequência. Pois é, e essa decisão, veja bem, pelo menos 3 decidiram pular, né? É. Os outros nem isso, né? Os outros nem se deram conta que podiam decidir. Quer dizer, tudo está atrelado às nossas histórias, ao nosso passado. Sim. Shakespeare uma vez falou assim, nós podemos saber o que somos, mas não podemos saber o que seremos. Sim. Por causa das decisões que nós tomamos no dia a dia, toda hora. Por exemplo, nós aqui agora caminhando, né, e filmando e falando, né? A gente está tomando decisões de forma inconsciente. Vamos para cá, vamos para lá, qual é a posição do sol, onde tem barulho, onde não tem. Sim. São tudo decisões praticamente inconscientes. Sim, elas são quase que automáticas. Aham. Mas elas trazem algum resultado, sempre trazem algum resultado. E nós já estamos percebendo também que nossos vídeos agora estão saindo melhores do que o primeiro, né? Porque nós começamos assim, vamos fazer, né? Não sabia direito como, tinha barulho, tinha balanço demais, sei lá, né? Muitas Então, interferências. Não sabemos o que seremos, claro, não temos condições de saber o que vamos ser, porque isso também não é importante no momento. No momento, hoje é importante. O que eu vou ser amanhã, né? Não sei. A gente tem que estar sempre aberto ao novo. Né? O nosso professor fala disponível ao inesperado. E eu acho interessante porque ao longo da minha vida eu tinha o hábito de dizer assim,
o imprevisto está incluído para mim. Então, o imprevisto para mim não existe. Como assim? Por exemplo, quando nós fazemos viagens, eu gosto muito de fazer os planos. A maioria deles são seguidos assim, 90%, 95%. Mas, de vez em quando, conforme uma interferência do qual nós não tínhamos conhecimento nem possibilidade de saber que isso ia acontecer, pode ser que modifique isso um pouco, essa porcentagem. Mas sempre tem o espaço, eu incluo no meu planejamento o espaço para o imprevisto. E hoje eu vejo que isso é o inesperado, né? Porque eu não sei o que podem acontecer algumas coisas com as quais eu não contava, né? Então, eu já planejo o espaço para o inesperado. Daí, então, não há imprevisto, né? E as pessoas acham isso interessante. Como assim planejar o imprevisto? Como assim incluir espaço para o imprevisto? Sim, isso é o disponível, estar disponível para aquilo que pode vir a acontecer. Porque a vida é impermanente, né? A vida é impermanente, ela muda e tem interferências externas, né? Não é só o meu plano, aquilo que eu vi. Eu tenho que considerar tudo que está ao redor. E se eu mudo de cidade, se eu mudo de país, mais ainda, né? Eu tenho que estar aberta, né? E preparada para preparada, saber, ter consciência de que alterações poderão acontecer. E é interessante como isso é difícil para a grande maioria das pessoas, bastante difícil. Porque nós, como eu disse no início, nós não fomos ensinados a pensar dessa forma, né? Nós somos ensinados a viver dentro de caixinhas, com o certo e o errado. O certo e o errado não existe. Depende do momento, das pessoas, daquilo que está implicado. Aí o certo e o errado surge naquele momento, mas ele permanente, como uma regra, como uma coisa fixa, não existe esse certo e errado. Ele pode mudar de um dia para o outro, né? De um país para o outro, de uma hora para outra, né? O próprio Bert Hellinger, um dia falaram para ele assim, mas naquela outra palestra o senhor falou isso, agora você está falando outra coisa, da maneira diferente? Daí ele falou assim, eu digo diferente, agora estou falando diferente. Porque agora a situação é outra, são outras pessoas, é outro local, né? E é interessante que sempre se quer da gente um procedimento padrão dentro de uma caixinha. Isso não funciona. É isso que gera dor, muita dor e também infelicidade, né? Acho que era isso aí, né? Sobre o processo decisório, sobre alterações, mudanças, né, da nossa vida, sobre equilíbrio na relação do casal, né? E naquele do dar e do receber, né? O dar e o receber tem muito assunto ainda, né? Sim, muito. Não esgotamos isso. Sempre vai aparecer mais, sempre de novo vai aparecer porque nós vivemos isso, de dar e receber e da busca do equilíbrio. Daquele 8 no centro, né, do infinito, o 8 deitado, daquele da matemática, né, girando, né, tudo sempre acontece no centro. Nós temos que ir do extremo para o centro. Sempre vamos passar pelos extremos e pelo centro. E nós temos justamente porque a vida é impermanente, a vida é transitória, ela é transformável, todos os momentos nossos. Pode de repente vir voando um pássaro e cair na minha cabeça aqui. E eu não estava contando com isso, né? O pássaro está vivo e eu também, né? Então pode mudar muitas coisas e nós temos que ter essa consciência e olhar para ter esse olhar, que é na verdade o olhar sistêmico da vida, né? Para tudo que acontece, para tudo que vivemos. E aí não tem motivo para criarmos dor, sofrimento. Dor sempre pode acontecer, mas sofrimento não. Nós temos a opção de abandonar a ideia do sofrimento. A dor não tem como você fugir, não. Pode acontecer a qualquer momento. Porque os seres humanos nós temos que passar pela dor para poder crescer. Sem passar pela dor nós não crescemos. Ok, gente. Então, boa tarde, bom dia para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom para todos. Tchau,